Há alguns meses atrás, eu publiquei um vídeo sobre Lost Mídias com existência não confirmada. Vocês gostaram bastante, me pediram parte 2 e cá estou para tratar de mais alguns tópicos bem interessantes. Então se acomoda aí, pega a pipoca e o guaraná e bora pro tema. Neon Genesis Evangelion é um anime criado pela Gainax, lançado em 1995, com um total de 26 episódios e considerado um dos grandes clássicos do gênero. A série se tornou um dos ícones do anime moderno, sendo aclamada por críticos e fãs do mundo todo. Também gerou algumas polêmicas, mas não dá pra negar que Evangelion é um anime icônico e extremamente famoso mundo afora. Neste tópico, eu vou falar sobre um caso que achei bem interessante e que é pouco conhecido aqui no Brasil. O Evangelion recebeu uma dublagem em castelhano no México em 1999 pela Locomotion. Essa dublagem também foi transmitida com menos sucesso de audiência em diversos outros países da América Latina, incluindo o canal argentino Ai.sat, ou Aisat, eu não sei exatamente como se pronuncia. E esse é um dos pontos importantes aqui. Aparentemente, esse canal argentino transmitiu a série com a abertura dublada em espanhol. Quem viu Evangelion sabe que a abertura do anime é uma das aberturas mais reconhecidas desse universo otaku. Então imaginar uma versão em espanhol é no mínimo interessante. No entanto, como a transmissão pelo Aisat foi bastante rara, há poucas informações sobre esse assunto. Na edição 31 de uma revista argentina chamada Laser, que era especializada nesse universo de cultura pop japonesa, há uma menção sobre essa suposta abertura. Mas não há evidências concretas dessa versão, pois não existem registros na internet de gravações das transmissões de Evangelion nessa emissora. Além disso, essa suposta abertura dublada em espanhol também não foi confirmada por fontes oficiais do canal Aisat. Então há uma chance de que essa informação fornecida pela revista esteja simplesmente incorreta. Eles podem ter se confundido de alguma forma, meio que não dá pra saber, porque na internet até tem uma versão em espanhol da abertura, mas se trata apenas de um cover, então por essas e outras, podemos afirmar que se trata de uma Lost Media não confirmada. Eu aposto que a maioria dos meus inscritos conhece o desenho do marinheiro Popeye, o personagem famoso que ganhava uma força sobre-humana ao comer espinafre, que disputava o amor de Olivia Palito com o Brutus e que andava sempre com um dos olhos fechados. Eu sempre achei isso muito esquisito. Esse personagem, criado inicialmente para os quadrinhos, começou a ter suas histórias adaptadas para os desenhos animados entre os anos de 1933 e 1957. Trata-se de um desenho que foi reprisado à exaustão no Brasil, ele passou por vários canais da TV aberta, mas em sua criação original, os curtas eram distribuídos pela Paramount Pictures. Em 1938, o criador do Popeye e da Betty Boop decidiu agradecer aos animadores que haviam se mudado de Nova York para o seu novo estúdio na Flórida. Então ele preparou uma festa de boas-vindas e durante essa festa foi exibido um vídeo especial de agradecimento aos convidados. E esse vídeo, aparentemente, mostrava Popeye e Betty Boop tendo alguns atos libidinosos. É muito estranho pensar nisso, mas os relatos ainda apontam que a animação contava com cenários completos, dubladores, trilha sonora e uma paisagem estilizada da Flórida. Na descrição concedida pelos pesquisadores, é relatado que a animação era engraçada e que começava com Popeye visitando Betty Boop em Miami, onde ela lhe dá as boas-vindas de uma forma extremamente calorosa. É muito vergonhoso tratar desses tópicos aqui no canal, mas estamos aqui para isso, né? Ele ainda revela que existe uma cena em que o Popeye fica exausto após se divertirem, digamos assim, e que ele come espinafre para ficar mais animado, e enfim, eu acho que todo mundo entendeu onde que isso vai dar. Depois da festa, o filme foi trancado em um cofre em um dos estúdios da Flórida e nunca mais foi visto publicamente.
O mais louco é que em 1942, os criadores do Popeye foram expulsos desse estúdio e esse curta acabou desaparecendo. Em 2003, quando essas informações que eu apresentei no vídeo foram descobertas, um fórum da Toon Zone começou a falar bastante sobre esse curta. Alguns usuários afirmavam ter assistido a essa animação em algumas fitas eróticas dos anos 80. E o Gene Hill, que publicou o artigo que conta toda essa história, não revelou quem foi que compartilhou essas informações com ele. Então até hoje não se sabe se tudo isso existiu de verdade ou não. Onde Vivem os Monstros é um filme de fantasia lançado em 2009 e dirigido por Spike Jonze. Eu adoro esse filme e a Lost Media não confirmada em questão tem a ver com a trilha sonora dele. O Spike Jonze tinha uma relação muito próxima com a banda canadense Arcade Fire, que é uma das minhas bandas favoritas também. E por esse motivo, o Spike Jonze pediu para que o Win Butler, o líder da banda, o ajudasse a compor parte da trilha sonora do filme. Então a banda topou, eles entraram em estúdio, gravaram algumas músicas, mas quase nenhuma das canções foi de fato utilizada. Tudo o que se sabe é que existe uma regravação acústica da música Wake Up, que é um dos grandes hits da banda. Essa versão apareceu nos trailers e na época acabou reforçando os rumores de que o Arcade Fire seria o responsável por toda a trilha sonora. Há também boatos de que fizeram algumas exibições teste, onde a trilha sonora apresentava músicas da banda, mas por algum motivo elas não apareceram na versão final. A trilha sonora oficial acabou sendo composta por Karen Oh, a vocalista do Yeah, então ficou meio que um mistério no ar. Será que o Arcade Fire realmente gravou essas canções e elas foram descartadas? Ou será que isso nem chegou a acontecer e morreu na seara dos boatos? Há inclusive boatos de que a banda pode ter reaproveitado parte dessa suposta composição da trilha sonora de Onde Vivem os Monstros no filme Her, que também é do Spike Jonze e que faria certo sentido, mas tudo isso é especulação, não tem nada confirmado. Nenhum membro da banda confirmou ou negou nenhuma informação, então se trata de mais um caso de mídia perdida que não podemos confirmar. Beleza Americana é um filme de drama lançado em 1999 e que foi aclamado pela crítica. Dirigido por Sam Mendes e estrelado por Kevin Spacey, o longa ganhou o Oscar de melhor filme em 2000 e se tornou um clássico bastante cultuado mundo afora. Para entender o contexto da Lost Media, será preciso entender um pouco sobre a história do filme. Então, quem é mais preocupado com spoilers, eu sugiro que pule essa parte do vídeo e venha assistir depois, mas se você não se importa com isso, continue aqui que vai valer a pena. O enredo do filme se concentra em Lester Burnham, um homem comum da classe média americana que está lutando contra uma crise de meia-idade. Ele enfrenta problemas relacionados à insatisfação na vida pessoal e profissional, seu casamento está em crise, ele também não tem um bom relacionamento com sua filha, ou seja, ele não estava numa época muito boa da vida. Lester também tem novos vizinhos. Frank, um coronel aposentado, sua esposa Bárbara e seu filho adolescente Ricky, que é um cineasta aspirante por quem Jane, que é a filha do Lester, vai acabar se apaixonando ao longo do filme. Esse coronel Frank é profundamente homofóbico e logo começa a assediar um casal de gays que vive ali na mesma redondeza, na mesma vizinhança. E essa é uma informação bastante importante. Cada vez mais entediado e inquieto com a própria vida, Lester vai a um jogo de basquete do ensino médio com Jane e fica apaixonado pela amiga líder de torcida da sua filha, a Angela Hayes. E isso tudo gera um cenário muito doido, dramático, cheio de intrigas, irônico, e é de fato um filmaço. Esse roteiro eu acho brilhante. Então agora eu já dei o contexto necessário, então vamos falar sobre o caso de Lost Media não confirmada em si. No final lançado oficialmente, Frank dá um tiro na cabeça do Lester ao final do filme,
o que faz com que o Lester vá de base, né, vá de Americanas, e isso tudo por conta de um equívoco, de uma confusão, pois o Frank vê o seu filho junto com o Lester pela janela e depois acaba encontrando um vídeo que o filho gravou do Lester em sua câmera. Lembra que o filho do coronel era aspirante em cinema? Então, ele gravou esse vídeo e o pai acabou entendendo que o filho tinha se tornado gay. E ao ver o Lester neste vídeo, ele acabou culpando o personagem do Kevin Spacey por essa mudança. É um final bem irônico e interessante, tem umas questões reflexivas. Eu vou falar de maneira mais superficial, pois esse não é um vídeo de crítica de cinema ou de resumo de filme, mas o importante aqui é o suposto final alternativo desse filme, que é muito mais tenso e muito mais cínico. Nesse final alternativo, o Frank também acaba com a vida do Lester, mas a filha do Lester e o filho do Frank, né, o filho do coronel que o pai achou que tinha se tornado gay, eles acabam sendo julgados e presos por esse crime que eles não cometeram. Os promotores usam os vídeos que o Rick tinha gravado do Lester como uma evidência de que ele era o principal suspeito. E é muito irônico, pois foram esses vídeos que fizeram com que o pai cometesse esse crime. Então, nesse final, os dois filhos, que são inocentes, que não tinham nada a ver com essa história, seriam condenados e trariam um sentimento muito revoltante de injustiça e de cinismo mesmo. Alan Ball, um dos roteiristas de Beleza Americana, disse em uma entrevista para a Amazon que eles realmente filmaram tudo isso, mas depois de ver essas cenas editadas e prontas, eles perceberam que essas cenas estavam muito terríveis, que elas gerariam muita controvérsia e que de certa forma não parecia conectar tanto com o enredo do filme. Eles imaginaram que ia ficar bem legal, que ia ser um final mais impactante, mas ficou muito over, sabe? Ficou muito exagerado. Não há nenhuma filmagem encontrada ou lançada em extras de DVD ou de VHS, enfim. Vídeos de backstage dessas cenas também não existem. O próprio Sam Mendes, né, o diretor do filme, nunca comentou sobre esse assunto, então não sabemos quanto desse final foi filmado ou se ele foi concluído. No entanto, muitos outros membros da equipe do filme se lembram de terem gravado essas cenas, então é um caso incerto e não confirmado de uma possível Lost Media. Eu espero que tenham gostado do conteúdo. Se tiverem mais alguma sugestão, deixe aí embaixo nos comentários. Não se esqueça de deixar um like, se inscrever no canal e compartilhar o vídeo com seus amigos. Eu vou ficando por aqui, mas volto em breve. Um forte abraço, fiquem bem e até a próxima.